Oi, gente, aqui é a Isabela Lapa e o Fica a Dica de hoje é especial. Como vocês sabem, aqui na Alvorada, a gente está celebrando com chave de ouro a Semana das Mulheres. E eu estou aqui com a Luísa Pessoa, uma convidada única para conversar com vocês. Vocês vão ficar surpresos com a história e a trajetória dela. Luísa, se apresente pra gente. Olá, Isa, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Luísa, eu sou mineira, nasci em Mariana, sou gaveteira. Me formei em engenharia na Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu trabalho com ciência e tecnologia, que é tudo que eu gostaria de fazer desde muito pequenininha. Olha, gente, ciência e tecnologia. É super interessante isso, né? Porque é uma área que normalmente a gente, mulher, não cresce influenciada ou incentivada. E você falou que desde pequenininha. Sim, Como o que foi aconteceu? Eu venho de uma família que tem muitos professores, então a docência na minha vida sempre foi muito presente, então tudo começou aí. Durante o ensino médio, eu gostava muito de ciências exatas, adorava. Quando eu descobri o que era pesquisa e docência, né, já um pouquinho mais velha, eu também me apaixonei, mas eu gostava muito de arte, eu gostava muito de literatura. Então, até o dia de vestibular, eu não sabia o que eu ia fazer, onde eu estaria, né, qual seria a minha graduação. E aí fiz umas continhas, fiz um planejamento e fiz vestibular para engenharia metalúrgica. Eu era vizinha, né, estava lá no UFOP, uma escola muito boa, e para lá eu fui. E lá eu fui descobrindo a pesquisa, a ciência e a tecnologia de verdade. Porque apesar de ter entrado na graduação com uma ideia de trabalhar com docência, hoje eu também sou professora, mas é um trabalho extra, né? Minha principal ocupação hoje é trabalhando com pesquisa. Eu descobri a ciência de fato. E comecei a trabalhar buscando isso. Então, durante a graduação, trabalhei já com pesquisa, fazendo iniciação científica. A minha turma de graduação tinha 25 pessoas, 7 mulheres. E era uma turma com muita mulher naquela época. Gente, que incrível! As turmas anteriores tinham 1, 2 no máximo. Então, nossa turma já apareceu já como um sucesso. E eram alunas muito boas. Das pessoas que formaram, logo que a gente cumpriu o tempo de universidade, a maioria eram as mulheres, né? Então, assim, ali a gente já via que tinha espaço pra gente sim, que a gente era competente sim, que a gente desenvolvia assim como os homens, algumas vezes até com mais dinâmica, né? E aí, a partir daí, eu fui buscando essa área de fato. Emendei o mestrado na graduação, emendei o doutorado no mestrado, tive a oportunidade de fazer um período de sanduíche, trabalhei na Alemanha, estudei na Áustria. Foram momentos importantes também para minha carreira, porque, infelizmente, né, quando a gente compara Brasil com fora, a gente tem uma percepção que a gente ainda tem um trabalhinho extra para a gente atingir igualdade. Então, lá também foi um momento muito importante para entender a força que eu poderia ter, sendo mulher, trabalhando na engenharia e trabalhando com ciência e tecnologia. Terminei meu doutorado, pré-pandemia, aquele caos, né? Mas eu consegui me colocar no mercado da forma como eu pretendia. Então, hoje eu trabalho com ciência aplicada, que não é a ciência que a gente estuda, né, e que a gente se dedica na universidade, que é mais acadêmica, mais ciência pela ciência, que tem o seu valor, mas existe uma ponte entre essa ciência e a indústria brasileira, né? Então eles não conversam muito bem ainda, a gente precisa fazer uma relação entre esses dois pontos. E é onde eu estou hoje, eu faço uma ciência tecnológica bastante aplicada. Então tudo que eu estudo em laboratório ou de forma teórica vai desenvolver uma solução para um problema industrial, que está ali, né? Que a indústria precisa para poder avançar e crescer. Então, esse papel é muito importante. E a presença da mulher, ela existe hoje em número, então, principalmente pelo motivo de muitas mulheres formarem na engenharia, não conseguirem integrar a indústria de forma imediata, porque ainda é mais difícil, apesar de termos programas hoje de desenvolvimento, elas vão para a área acadêmica, né? Então você encontra muita mulher na pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, na docência, né? Então, em número a gente é muito grande, mas a gente ainda precisa crescer em poder, né? Sim. Isso, de fato, as lideranças ainda não são igualitárias, né? Entre mulheres e homens. E eu imagino que o desafio seja duplo, porque aí a gente tem o desafio de ser mulher nessa área e o desafio da própria percepção do brasileiro sobre ciência e pesquisa. Sim, são dois problemas, né, que casam nesse ambiente. Porque a pesquisa hoje tem uma conotação, isso não é geral, obviamente, mas tem uma conotação de, olha, você está fazendo mestrado, doutorado, por que você não conseguiu um emprego? Exato. Né?
faz isso? Eu tô trabalhando muito e trabalhando pelo desenvolvimento, né? O meu caso, pessoalmente, foi uma opção muito clara. Então, quando eu graduei, eu não procurei emprego tradicional, eu não fui para a indústria. Né? Eu até comecei o mestrado e ainda não tinha nem terminado a graduação, era uma época de greve e tudo mais. Então, assim, era tanta certeza que aquele caminho que eu gostaria de seguir, pelo que eu ia atingir no futuro, que eu encaminhei uma coisa na outra, né? Então, a gente tem que fazer um esforço, sim, para conseguir divulgar o nosso trabalho, para as pessoas entenderem que tem espaço para a mulher nesse campo e que esse campo é importante para a indústria hoje no Brasil. E a gente vê, quando a gente está nativa, a gente vê isso acontecer. Então, é muito prazeroso. Sim. Então, quando eu olho para a minha história, eu vejo, nossa, gente, foram 11 anos de universidade, um monte de situações em que eu bati ali naquele machismo estrutural, levinho, né? Mas que a gente vai sentindo, vai pesando e vai dando dúvida, é isso mesmo, eu estou no lugar certo. Mas quando você consegue colocar em prática e você consegue mostrar, você tem retorno. Porque funciona. Né? Funciona a presença da mulher na ciência e funciona a presença da ciência no desenvolvimento da indústria. Com certeza. E uma coisa que eu queria que você falasse, assim, são N desafios, como você pontuou, e eu vejo que um ponto é desenvolver outras habilidades além da habilidade técnica. Sem dúvida. Né? Eu falo isso sempre, que talvez o grande ponto, chave das mulheres é que nós temos mais habilidades que os homens, nós conseguimos lidar com mais habilidades. Isso é muito notório, né? E além da sua capacidade técnica, que é indiscutível pelo lugar que você está, quais habilidades você desenvolveu como mulher, né? E que foram relevantes para essa conquista, esse caminho, para que a gente possa inspirar outras mulheres que querem chegar no mesmo lugar? Quando você faz essa pergunta, se passa uma história na minha cabeça, né? Porque, bom, eu sempre fui muito pontuada. O pessoal me diz, olha, ela conversa bem, ela apresenta bem, ela explica bem. Você fala, eu entendo o que você está falando. Então, assim, a comunicação, por exemplo, é uma habilidade que a gente precisa ter, né? Principalmente para a gente conseguir apresentar o trabalho que a gente tem. Né? Eu estou trabalhando dentro de um laboratório, numa máquina barulhenta, quase ninguém por perto, né? Eu não convivo com pessoas durante todo o momento do meu trabalho. Mas na hora que eu estou no meio delas, eu preciso saber comunicar bem. Outra característica importante que a gente tem, né, além da comunicação falada, a comunicação escrita. Todo o meu trabalho, ele culmina, às vezes, em um relatório. E ali eu tenho que convencer quem vai ler do que eu estou fazendo, né, de como foi feito, que a forma que foi feita foi uma forma correta, né, e que os resultados que eu obtive, eles podem ser interpretados de uma forma muito simples na prática. Né? Talvez tenha um monte de gráfico, um monte de imagem, um monte de cálculo, beleza, mas e daí? Né? A gente tem que saber expressar isso. Outra questão é a convivência, né, com pessoas. Principalmente a gente que vem de histórico acadêmico, né, acaba sendo um trabalho muito isolado. Se me perguntar, você tem experiência com gestão ao longo da sua carreira? Tenho, mas a gestão que eu fazia era do meu projeto. E a minha equipe era quem? Era eu. Né? Então a gente precisa também correr atrás desse tipo de habilidade, porque quando a gente está no mercado e quando a gente está vendendo esse produto final, né, que é a consequência de todo esse estudo, de todo esse trabalho, da pesquisa em si, a gente precisa também gerenciar projetos complexos, gerenciar projetos que têm uma equipe complexa, que tem pessoas diferentes por trás, com habilidades diferentes. E uma coisa que eu vejo nesse sentido também, hoje a equipe que eu trabalho, em número, tem muita mulher. A gente é maioria, né? Então eu trabalho com mulheres que ocupam diferentes cargos, com mulheres que têm diferentes histórias e diferentes habilidades. E todas elas têm características únicas, né? Então a gente não consegue nos colocar num pacotinho, as mulheres fazem isso bem, porque a gente tem exemplo de mulheres que fazem todos os tipos de atividade bem feitas. E isso está muito relacionado com a personalidade de cada uma, com a experiência de cada uma, com a história de cada uma. E aí a gente se complementa, né? E a força que a gente tem é indiscutível. E isso é muito engraçado, porque você está falando no aspecto da engenharia e da sua experiência, e é exatamente a percepção que eu tenho da minha experiência com marketing e com tudo, né? Outro dia até uma pessoa que acompanha meu trabalho me perguntou, eu tenho 18 anos, qual habilidade você acha que eu deveria desenvolver? Aí eu falei, leitura. Porque nós, hoje em dia, temos uma comunicação muito pobre. Nós não sabemos usar as palavras, não sabemos escrever, e aí com isso nós não sabemos argumentar. Né? E aí muitas vezes a gente perde, tem o ponto do machismo, de uma estrutura toda, mas às vezes a gente perde por não saber colocar nossos argumentos. E quando a gente tem essa leitura, tem esse conhecimento, a gente também se sente mais confiante.
né? Até para saber lidar com uma situação que não é confortável. Porque, por exemplo, você é toda linda, toda feminina, toda delicada, e ainda assim você consegue se impor seu posicionamento, suas ideias, né? E eu vejo que isso é realmente... E eu percebi que você falaria algo nessa linha quando você falou no começo que adorava ler desde criança. Eu gosto. Eu escrevi um livro de poesia quando eu tinha 11 anos. Tá vendo, gente? E era muito bonitinho. Tá vendo? Não era poesia infantil, não. Eu sou de Mariana, né? E lá a cultura é muito forte, muito expressiva. E na época eu fui convidada a participar da Academia Brasileira Infanto-Juvenil, brasileira não, marianense, Infanto-Juvenil de Letras e Artes. E eu tive uma experiência fantástica na época, porque éramos eu e mais 4 crianças, adolescentes, ali entre 10 e 15 anos, e a gente tinha reuniões semanais com os acadêmicos marianenses adultos, né? Então, assim, foi um momento em que eu pude ter contato com a literatura de forma muito profunda, porque eu estava lá no meio da discussão, muitas vezes não acompanhava tudo que estava acontecendo, mas eu absorvi muita coisa, né? Então, a gente tinha leituras obrigatórias, né? Então, eu li livros complexos muito jovem, discuti esses livros depois. Eu acho que tudo isso foi acrescentando. Com certeza. Né? Porque a gente não é um profissional, a gente é um ser humano complexo, completo, cheio de aspectos, cheio de características, né? E que a gente precisa saber usar Sim. Na hora da gente trabalhar. E você tocou num outro ponto que eu adoro e que eu toco muito, que é exatamente esse. Que assim, quando você entende quem você é, seus valores, sua história, suas origens, né? As coisas que estão no entorno da sua vida como um todo. Você exala no seu trabalho. Isso. Porque eu vejo que as pessoas, elas adoram se limitar. O que você é? Eu sou engenheira. Bom, e daí, né? Aí eu brinco que engenheiro todo mundo é. E aí você pergunta, mas o que tem de relevante na sua história que te diferencia dos outros? Elas não sabem identificar. E eu vi que você tem muita clareza disso, né? Porque eu brinco que primeiro você é, depois você comunica. Sim, né? Sim. A gente tem que se conhecer. Mas eu acho que parte disso hoje é o processo que eu vivi nessa história de entrar na graduação, sem muita certeza do curso que eu ia fazer, por gostar mesmo de diversas áreas e achar que eu teria condições de trabalhar em mais de uma área. Eu nunca fui aquela engenheira, com carinha de engenheira, né? Eu tenho amigas que falam que eu sou engenheira mais de humanas, que elas conhecem por conta disso. Mas então quando eu entrei, passei por uma graduação que era muito tradicional, muito tradicional, com muitos homens na turma, numa cidade de interior, emendei o mestrado, emendei o doutorado, e quando a gente termina, as pessoas questionam a gente, né? Por que dessa história? Por que aconteceu assim? E se, enquanto você não vai construindo, você não vai raciocinando sobre quem é você, onde você quer chegar, quais são as suas características, né? Cadê minhas qualidades? Cadê meus defeitos? Onde eu preciso trabalhar? Não, onde eu destaco? Isso aqui eu faço muito bem, né? Como que eu vou usar isso na minha vida? Eu acho que é isso que dá pra gente essa certeza. E aí isso transparece no trabalho, né? Eu acho que isso é a principal coisa. A gente não sente esforço, né? Não sente o peso para chegar onde a gente quer. É muito leve. Eu brinco que é porque a gente não precisa buscar motivação, a gente precisa buscar o motivo, né? Isso. E aí fica leve, porque não é fácil, não é romântico, mas se você tem o seu motivo muito claro, porque você se conhece, o caminho fica mais prazeroso, mesmo com as intercorrências. Sim, né? Exatamente. E aqui você claramente ama o que você faz e representa isso, porque, gente, ela veio com um colar bombástico para apresentar o que ela faz. Conta pra gente sobre isso. Meu colar tá escrito aqui, Research and Teach and Art and Geek. No meu Instagram é essa a frasezinha que tá lá. Tem uma amiga que é pintora que me deu um quadrinho meu. Foi essa frasezinha que ela colocou lá. Então, se você me perguntar, Luísa, quem é você? Eu posso até fazer assim, sabe? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender, eu gosto de arte, eu sou nerd. Então, assim, eu sou nerd, eu amo. Eu sou nerd. Então, bom, se você estiver no meio disso aí, eu vou estar participando, sabe? Adorei, Luísa. Já vou até te convidar para uma live, eu acho que vai dar super certo. Adoraria. Deixa eu te falar, não queria terminar de um jeito clichê, mas eu acho que não tem jeito, dada a data, o contexto, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo a gente aqui hoje, que estão buscando os próprios caminhos, seja na engenharia, seja em outra área, né? E estão enfrentando os desafios pessoais. O que você gostaria de dizer?
Bom, eu acho que para mim foi muito importante e que eu acho que faz parte do que a gente falou aqui. A primeira coisa é um autoconhecimento. A gente tem que dedicar tempo a gente, a entender quem a gente é, entender quais são os nossos motivos, né? Eu acho que isso é essencial em qualquer área, em qualquer atividade que a gente vai exercer. Esse tempo de olhar para dentro e saber quem sou eu, onde eu tô indo, né? E esse onde eu tô indo também, ele é um caminho que tem sinuosos e milhares de possibilidades, né? Então eu vivi muito isso, eu acho que foi importante. Hoje eu me sinto bem onde eu gostaria de estar, né? Obviamente eu não sei daqui a pouco como que isso vai ser, né? Mas eu acho que passar por todas as decisões com clareza e ter possibilidades abertas, né? Onde eu posso ir? Ah, eu fiz engenharia, eu fiz mestrado, doutorado, mas não necessariamente esse é o caminho ideal para todo mundo, né? Então eu tive que avaliar, eu fui avaliando durante esse percurso, é aqui mesmo que eu quero estar, né? É sim, então eu vou colocar minha energia, porque mesmo desequilibrando, aquilo dá certo, porque quando você chega é gostoso. Sim. Né? Então eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, olhar para dentro, ver quem sou eu, onde que eu quero estar, como que eu chego lá. Acho que assim funciona na maioria das vezes, né? Sim, concordo demais. Eu vejo que é a gente apreciar o caminho e não limitar aos nossos próprios títulos. Porque isso também é um erro, né? Ai, eu sou formada nisso. Então, e as outras habilidades? Você falou isso, porque tudo que você falou me mostra que é um conjunto de habilidades, né? E o autoconhecimento faz a gente identificar isso. E aí a gente não se limita, a gente expande. Né? Isso é bom. Isso é muito bom, isso dá uma confiança no caminho, isso que é muito bom. E me conta, quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes sociais, como que pode te encontrar? O meu LinkedIn, que vai falar especificamente do meu trabalho, que é muito interessante, né? Então, lá a gente carrega essa pesquisa que a gente faz. Minha mãe brinca que ela não entende nada do que eu faço, mas quando eu conto ela acha legal. Então, assim, mas dá para acompanhar quem é da área, quem não é, né? Quem tem interesse na área de materiais, de forma geral, lá no LinkedIn, tanto pessoal quanto o LinkedIn do CIT, né? Que é onde eu trabalho, a gente traz isso de forma muito dinâmica. E minhas redes sociais sempre tem fotos bonitas de microscópio. Então, quem quiser ver... Cada um na sua, né? Parece arte, eu posso imaginar. E qual que é o seu perfil pra gente ver os microscópios? _Luiza, _pessoa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que se inspirem, que sejam mulheres de coragem, né? Que já somos. Somos. E é isso. Então, continue acompanhando a gente em alvoradafm.com.br/podcasts e podem me encontrar também lá no Instagram Coisas de Mineiro.